Está no ar o Voto Cidadão. Este programa é uma parceria da TV UFMG com o Centro de Estudos Legislativos da Universidade. O tema de hoje é a reforma tributária. A atual proposta prevê unificar tributos indiretos como COFINS, PIS e CID, padronizar as alíquotas do ICMS e diminuir gradativamente a contribuição patronal. A proposta deve ser votada no segundo semestre deste ano. Mas será possível conciliar os interesses do Estado, dos setores produtivos e da sociedade civil em um ano eleitoral? Para tratar desses temas, o Voto Cidadão recebe hoje o professor do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG, Frederico Jaime Júnior. Muito obrigada, professor, pela sua participação aqui no Voto Cidadão. Eu que agradeço. Também aqui com a gente o professor de Ciência Política da UFMG, Eduardo Zauli. É um prazer tê-lo aqui também, professor. Igualmente. Bom, para a gente começar, a reforma tributária volta de novo ao centro do debate, né? O governo enviou uma nova proposta para a Câmara sobre a reforma tributária e a gente acompanha esse processo há mais de uma década. Né? A reforma tributária há mais de uma década está para ser votada, mas na verdade nunca chegou ao plenário. Por que isso acontece? Por que ela nunca chegou sequer a ser votada? Bem, a razão para isso é muito simples, sob uma certa ótica. Ao contrário do que muitos pensam, não há um consenso no Brasil em torno do que deveria ser uma reforma tributária ideal para o nosso país. Dificilmente nós conseguiríamos harmonizar, pactuar os interesses dos diferentes setores produtivos, os interesses das diferentes classes de renda, nas quais estão distribuídos os nossos cidadãos, e os interesses dos vários níveis governamentais que compõem o nosso Estado. O governo federal, os estados e os municípios. Ou seja, é uma matéria conflitiva, né, professor? A matéria é conflitiva, a pauta é conflitiva, há uma série de atores e de interesses envolvidos num tema como esse, reforma tributária, e tem sido difícil no Brasil nós alinhavarmos uma proposta de reforma tributária que contemple minimamente esses vários interesses desses vários atores. Pois é, um desses atores são os governadores, né? Quer dizer, a proposta que está atual, ela prevê possivelmente alguma perda para os estados. Os governadores, nesse processo, ao longo mais de uma década, eles são atores realmente de peso? É preciso haver consenso com os governadores para que essa reforma tributária seja votada e aprovada? Eu acredito que a questão dos estados é central em qualquer proposta de reforma tributária, porque tem uma questão federativa que, no Brasil, eu considero mal resolvida desde as reformas dos anos 60. A Constituição de 88 tentou, de alguma maneira, corrigir isso, mas, efetivamente, não se colocou como uma solução. Dessa forma, sempre que, além de todos os atores que o Eduardo comentou, você tem essa questão entre os estados que é central. Necessariamente, qualquer tipo de reforma que interfira sobre os tributos estaduais, provavelmente criará obstáculos por parte de alguns estados, porque irá beneficiar outros estados. O exemplo do ICMS é típico, problema de tributar na origem ou no destino. Isso necessariamente coloca em debate, ou pelo menos em discussão, afinal de contas, qual estado, por exemplo, o estado de São Paulo, que é um estado que produz a maior parte do PIB do Brasil, vis-à-vis um estado como o Piauí. Quem vai receber o imposto, o ICMS gerado pelo setor industrial de São Paulo, por exemplo? Então, essa é uma questão que necessariamente é conflitiva e vai se apresentar como central. Eu considero um dos pontos centrais na Quer dizer, achar um consenso com os governadores, então, é primordial para que a reforma seja aprovada? Eu acho que é importante avançar nessa área. É importante ressaltar, e tem toda a razão nesse sentido, Frederico, que nós temos estados no Brasil com perfis muito diferenciados. Há estados que têm a ganhar com determinados encaminhamentos no âmbito dessa reforma, e há estados que têm a perder com isso. De fato, a questão do ICMS é um paradigma, digamos. Né, professor? Essa diferença interfere no processo legislativo. Certamente. Quer dizer, há uma interferência direta dos governadores. Espera-se, por parte daqueles governadores e daquelas bancadas na Câmara dos Deputados,
que representam aqueles estados que têm a perder com a reforma tributária, né, dependendo evidentemente do encaminhamento que for dado a essa questão, né, no âmbito do Congresso, espera-se desses atores algum grau de resistência. Da mesma maneira que espera-se, né, que os governadores e as bancadas estaduais daqueles estados que têm a ganhar com a reforma tributária, né, sejam favoráveis, trabalhem em favor da implementação de uma reforma tributária com as características no Brasil. Agora, afinal, quem ganha e quem perde com a reforma tributária no Brasil? Olha, depende como ela se coloca, né? Eu considero que, por exemplo, essa reforma tributária que está sendo discutida atualmente, que o governo está propondo, ela não toca, no meu ponto de vista, num elemento essencial, que é tratar. Ela tenta tocar na questão federativa, né? Não é trivial, mas enfim. Mas ela não toca, no meu modo de entender, numa das questões essenciais da estrutura tributária no Brasil, que ela é muito mal distribuída. Nós temos uma carga tributária relativamente alta, carga tributária bruta, né? Isso tem que ser qualificado, a questão de ser alta ou baixa, mas enfim, ela não é uma carga tributária baixa, mas ela é fundamentalmente mal distribuída. Basicamente, os pobres pagam mais impostos relativamente aos ricos. Essa questão não é tocada de uma forma, no meu modo de entender, como deveria pelo governo. Então, colocar de lado essa questão fica como lidar com o problema federativo, que não será definitivamente trivial, como o Eduardo já comentou, que é um cientista político e sabe isso muito mais. Mas eu insisto nesse ponto. Sem resolver o problema distributivo na estrutura tributária, nós não vamos conseguir montar um sistema tributário mais realmente cidadão, vamos dizer assim. Mais igualitário também. Mais igualitário. Seria o caso. Bom, nós vamos fazer uma rápida pausa e a gente continua esse debate daqui a pouco. O Voto Cidadão faz um intervalo e em seguida retornamos com mais debate. É 1 minuto só. Sem o registro de nascimento, é como se a gente não existisse. Sem ele, não pode participar dos programas sociais do governo, não faz matrícula na escola, não tira nenhum documento, nem consegue financiamento. Vá ao cartório e faça o seu registro de nascimento e o de seus filhos. É de graça, é um direito seu. Registro de nascimento, a cidadania no Brasil com nome e sobrenome. Brasil, um país de todos. O Voto Cidadão está de volta. O tema de hoje é a reforma tributária. Nossos convidados são o chefe do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG, professor Frederico Jaime Júnior, e também aqui conosco o professor de Ciência Política da UFMG, professor Eduardo Zaulo. Gente, mais uma vez, obrigada pela presença aqui no Voto Cidadão. Nós falávamos da questão dos governadores no bloco anterior. Um ponto crucial da reforma tributária é exatamente a questão do ICMS, né? Uma alíquota única que fosse regulada pela União. Isso, em alguma medida, afeta a autonomia dos estados brasileiros? Sem dúvida. Do ponto de vista de um pacto federativo e da convivência dos vários entes federativos numa federação como a brasileira, né, qualquer intervenção legislativa, né, no âmbito federal nessa esfera implica, né, gera consequências do ponto de vista da autonomia dos estados, né? Muitos estados, evidentemente, gostariam de dispor de toda a autonomia para definir suas respectivas alíquotas de ICMS. Mas há uma série de inconvenientes desse ponto de vista numa federação como a nossa. Daí a necessidade de que a União, né, interfira, de que o Congresso Nacional interfira no sentido de criar algum grau de harmonização entre as práticas tributárias, né, verificadas nos vários estados do Brasil, de uma federação como a brasileira. E aí que entra também, então, a necessidade de criar um consenso com os governadores de cada estado para que se aprovar uma reforma tributária, como a gente comentava no bloco anterior. Que não tem sido algo fácil de ser alcançado, na verdade. Alguns estados têm a ganhar com a implementação de um ICMS, né, que seja tributado no destino, né. Outros estados ganham com a tributação na origem,
né? E é difícil você chegar a um meio termo, digamos assim, que contemple ambas as partes, né? De forma que pode-se esperar, sem dúvida nenhuma, uma série de reações, né, a qualquer proposta de política de reforma tributária, dependendo das características que essas propostas reformistas venham a assumir no Brasil. Uhum. Agora, no caso desses estados que podem vir a perder com a implantação dessa proposta, os estados, por exemplo, menos desenvolvidos, como que haveria alguma forma deles conseguirem atrair investimentos com o fim da guerra fiscal? Quer dizer, haveria alguma forma deles trazerem investimentos para os estados, professor? A questão é que os menos desenvolvidos, com a tributação no destino, tendem a ganhar, né? A proposta melhora para esses estados. A questão é que o problema levantado da alíquota única definida no âmbito legislativo é exatamente para evitar a guerra fiscal. Porque a guerra fiscal não é conveniente numa federação como a brasileira. Nós já tivemos isso na primeira, antes dos anos 30, na verdade, você tinha chamado o federalismo no Brasil, era conflitivo. Cada estado definia da forma que bem entendesse suas alíquotas tributárias, etc. E isso criava dificuldades das mais variadas. Obviamente, você tem que ter algum tipo de harmonização. Na verdade, na Constituição de 88 foi definido que as alíquotas de ICMS são definidas no Senado Federal. No entanto, você tem uma maior flexibilidade, o que não impediu a guerra fiscal. O exemplo mais recente de atração de indústria automobilística para alguns estados é o exemplo claro disso, o que não é definitivamente conveniente. No caso dos estados menos desenvolvidos, é uma questão central. Ou se define-se politicamente, ou se tem o interesse de diminuir as desigualdades regionais no Brasil, esse sempre é um desejo que efetivamente é muito difícil de se levar a cabo, mas que de alguma maneira já estava colocado mesmo nas reformas centralizadoras do regime militar nos anos 60, na Constituição de 88 isso melhorou, e o instrumento tributário pode ajudar, né? A forma de taxação de ICMS pode também ajudar. E, eventualmente, sim, atrair investimentos. Mas não é uma questão tão simples assim. A questão regional, ela passa pela questão tributária, mas ela é muito maior do que isso. Mas, sem dúvida, acho que é um caminho, uma maneira. Mas, ao mesmo tempo, vai ferir outros interesses. É interessante notar que a implementação de uma reforma tributária que estabeleça a cobrança do ICMS no destino, por um lado, contempla certos interesses dos estados menos desenvolvidos, que são importadores líquidos de mercadorias, né? E, evidentemente, contraria alguns interesses dos estados que são exportadores líquidos de mercadorias, fundamentalmente São Paulo. Por outro lado, os estados menos desenvolvidos, com essa medida, perdem um instrumento que tem sido importante em alguns deles, do ponto de vista da atração de investimentos, né? Muitas das empresas, no momento de decidirem onde vão se instalar, levam em consideração, não é? Prestam muita atenção, diga-se de passagem, nos incentivos, né, fiscais que esses estados menos desenvolvidos eventualmente têm a oferecer a essas empresas, né? A partir do momento, né, em que se opera essa mudança na tributação e na arrecadação do ICMS, esses estados passam a não poder contar mais com esse tipo de medida, né, que tem sido importante para atrair investimentos para essas regiões do Brasil. Agora, Esse ponto, só para concluir, já demonstra a dificuldade que é tratado desse tema por no ser Congresso. Tão conflitivo, né? Porque são inúmeros elementos a serem levados em consideração. Se você cobra o ICMS no destino e se você unifica as alíquotas de ICMS, você, em boa medida, resolve o problema da guerra fiscal, né? O problema é o que fazer com as regiões menos desenvolvidas do país. É como fazer com que os novos investimentos que eventualmente sejam feitos na economia brasileira contemplem essas regiões, e não apenas as regiões que já são hoje mais desenvolvidas. Outro ponto crucial também da reforma que foi proposta é a questão da desoneração da folha de pagamento dos trabalhadores. De alguma maneira, isso pode impactar no mercado de trabalho brasileiro? Olha, eu acredito que, de fato, os impostos sobre a folha salarial são muito altos, né? Chega a ser um pouco exagerado no Brasil.
tudo tem uma razão de ser, na verdade. Está todo dentro do sistema de seguridade social no Brasil, etc. E a maior formalização só tende a melhorar isso, sob todo ponto de vista. Né? A questão do mercado de trabalho é o seguinte: o que, na verdade, melhora o mercado de trabalho é investimento. Investiu, aumentou o nível de... investe-se mais, aumenta o lucro das empresas, aumenta a demanda por mão de obra. E isso foi visto na Europa, o Brasil, o caso agora dos últimos 3, 4 anos, a taxa de desemprego caiu muito, porque a economia está crescendo. Na verdade, o que melhora o mercado de trabalho é o crescimento econômico, fundamentalmente. Né? Então, será que a excessiva tributação sobre a folha de trabalho, a folha salarial, tem algum impacto sobre o crescimento econômico? Essa não é uma resposta simples. Eu não saberia te dizer. Pode ser que sim. Há vários estudos que dizem que sim, que o lado da oferta, digamos assim, tem um papel fundamental. Mas há vários outros estudos demonstrando que não, que é o lado da demanda. Ou seja, ter uma folha salarial onerada, digamos assim, para as empresas não a impedem de melhorar o mercado de trabalho, porque o que vai impedir é o crescimento econômico, basicamente isso. É o caso europeu. Né? A Europa tinha uma taxa de desemprego muito alta nos anos 80, vis-à-vis os Estados Unidos, que sempre teve uma taxa de desemprego muito mais baixa. Ok? Sempre dizia-se que era um problema relacionado à oferta de mão de obra, ou seja, ao excesso de impostos, etc. Isso não diminuiu necessariamente. Os países europeus começaram a crescer, o nível de desemprego caiu vertiginosamente. Então, não é trivial. Não é necessariamente também essa relação. Não, mas eu acho que certamente desonerar a folha de pagamentos pode ter algum efeito positivo em alguns setores, microeconomicamente analisando. Agora, macroeconomicamente, eu acho muito arriscado. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. O Voto Cidadão volta em instantes. Até já. Você não vê, mas o rio está presente no seu dia a dia. Com a Meta 2010, o projeto Manuelzão quer navegar, nadar e pescar no Rio das Velhas. E na cidade, você também pode participar. Uma campanha do projeto Manuelzão da UFMG. Apoio Copasa, Governo de Minas. Saiba mais no site www.manuelzão.ufmg.br. Hoje eu não vou entrar em cena para representar um papel, mas para dar um toque em você, que dá tanto valor à liberdade. Tem gente que usa drogas porque acha que vai ficar mais descolado. Num primeiro momento, a droga pode até dar prazer. O problema é o que ela faz depois. Não parece uma incoerência usar drogas para buscar liberdade e depois perder a liberdade com as drogas? Então, se elas surgirem na sua vida, sai de cena e faz assim das drogas. O Voto Cidadão está de volta. Hoje nós conversamos sobre reforma tributária. Estão aqui conosco no estúdio o chefe do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG, professor Frederico Jaime Júnior, e também o professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade, Eduardo Zauli. Bom, reforma tributária na vida do cidadão comum. Tem algum impacto? Qual que é o impacto na vida do cidadão comum caso esse projeto seja aprovado? Bem, certamente, né, qualquer política tributária praticada nesse ou naquele país afeta decisivamente a vida de cada um dos seus cidadãos. Mais uma vez, essa reforma vai impactar diferenciadamente os vários cidadãos brasileiros dependendo das características dessa reforma. Afinal de contas, vamos implementar uma reforma tributária que envolva a desoneração das classes de renda menos favorecidas? Essa é uma possibilidade. Vamos implementar uma reforma tributária que envolva a criação de alíquotas mais progressivas de imposto de renda, tributando, portanto, as classes de renda mais elevadas? É outra possibilidade. Né? Vamos implementar uma reforma tributária que facilite a desconcentração dos recursos tributários, né, em favor de municípios, em favor de estados. Ou vamos praticar uma reforma tributária concentradora de recursos tributários nos cofres da União? Quer dizer, o impacto varia conforme o tipo de projeto a ser implementado. Certamente. Há estudos que mostram o quanto, por exemplo, uma tributação indireta, tal qual a praticada no Brasil, afeta decisivamente, por exemplo, os padrões de consumo das classes de renda menos privilegiadas. Não é? E aí pense no cidadão, né, de baixa renda que compra arroz, que compra feijão, que compra uma série de produtos necessários à sua subsistência, né, e que paga, né,
ICMS, né, que incide sobre o preço de todos esses produtos. Agora, nos modos em que está proposta a reforma, qual seria o impacto direto na vida de cada cidadão aqui? A questão é que, como eu comentei no primeiro bloco, efetivamente não se toca nessa proposta de reforma tributária num tema que eu considero importantíssimo, que é isso que o Eduardo comentou, que é o efeito distributivo da reforma tributária, que é central. O problema realmente não é trivial, porque a questão tributária, por exemplo, para um governo, é muito mais conveniente taxar bens e mercadorias do que renda. Ainda que, eventualmente, o imposto de renda ou o imposto sobre o patrimônio, por exemplo, IPTU, contribui muito pouco na estrutura tributária de quem paga efetivamente. Por quê? Porque esses são impostos que são fáceis de visualizar. Então, quem paga o imposto de renda, obviamente, se sente sistematicamente incomodado. Ninguém gosta de pagar imposto, né? No entanto, o imposto indireto, que é um imposto invisível, né, porque ele não é visto por quem está pagando, exceto, já tem um projeto de lei nesse sentido, de que todo mundo que pagar qualquer tipo de bem ou mercadoria, bens ou serviço, estará definido. Você está pagando tanto de imposto sobre circulação de mercadorias, ou IPI, etc. Fica mais claro, mas de qualquer maneira é muito mais fácil para o governo tributar indiretamente, do ponto de vista político. É menos visível para a população, menos visível, né? Tanto é que nos últimos anos, depois do Plano Real para cá, o que foi feito? Micro-reformas tributárias. Não houve uma reforma tributária, houve mudanças na estrutura tributária, que no fundo, de um lado, beneficiou imposto indireto, por exemplo, a COFINS, contribuição sobre o lucro líquido, etc., impostos, de um lado, e de outro, a concentração nas mãos da União, né? Tudo isso onera mais o cidadão, ok? E, de um lado e de outro, não é um imposto visível, não é um imposto de renda. Então, por exemplo, no caso da reforma, não se está tratando do imposto de renda. O imposto de renda no Brasil tem 2 alíquotas. E esse é até um tema de um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, né? Esse estudo mostra que, se houver uma elevação do imposto de renda das pessoas físicas, que ganham aí acima de R$8.000, e em substituição ao COFINS e ao PIS, isso reduziria a pobreza no Brasil. Segundo esse estudo do IPEA, mais de 6 milhões de pessoas sairiam da condição de pobreza. Isso é viável politicamente, uma proposta como essa, um estudo como esse? Poderia se tornar realidade no Brasil? É viável politicamente, professor? O desafio político é esse, né? Desse ponto de vista. É viabilizar propostas, medidas, legislação com esse teor. Não é? Se a reforma tributária não tem avançado no Brasil, né, depois de pelo menos 2 décadas, né, de discussões, inclusive técnicas a respeito do assunto, é porque tem se mostrado difícil no Brasil o equacionamento político desse problema. Né? Diga-se de passagem, o Brasil é um país que continua sendo muito desigual. Né? Ainda que os níveis de pobreza e de indigência venham caindo ao longo do tempo, né, ainda convivemos com fenômenos dessa natureza, pobreza e indigência. Qual a razão disso? Nossa carga tributária é muito significativa. Nós estamos ao redor de 40% do PIB, né, de carga tributária bruta, na verdade. O Estado arrecada muito e gasta muito também. Como é que esse Estado que arrecada muito, que tributa muito, portanto, e que gasta muito, né, o que faz com que esse Estado seja incapaz de resolver ou de equacionar problemas dessa natureza? A resposta para isso é fundamentalmente a seguinte: nós temos um Estado que arrecada mal, cujo perfil de arrecadação é regressivo, e temos um Estado que gasta muito mal, cujo perfil de gasto também é regressivo. É exatamente esse o ponto, né? Que regressivo significa os pobres pagam relativamente mais do que os ricos. E do mesmo modo que os ricos se beneficiam mais relativamente do que os pobres no gasto público em geral. E aí, o caso da viabilização política, que é a pergunta, no imposto de renda, por exemplo. Em princípio, não deveria ser muito difícil. Por quê? Porque a maioria da população brasileira é
pobre. Você tem uma minoria aí que tem um salário a minoria desse, né? que na verdade estaria pagando mais a ultra minoria, quem ganha mais do que R$8.000 no Brasil, é em torno de 1% da população. Né? Não deveria renda ser do tão salário, difícil, então, nem isso. Ou seja, no entanto, o impacto, né, o efeito político acaba parecendo que é generalizado na população. E não é. Né? Então não era para ser difícil, mas é difícil de resolver, porque e esse estudo do IPEA é impressionante, porque os dados são dados desagregados. Esse estudo foi feito com base na pesquisa de orçamento familiar. É um estudo que consegue desagregar ao nível da família, e é isso mesmo. Na verdade, essa troca, o COFINS e o CSLL são impostos indiretos. Você troca por uma tributação sobre a renda e já melhora fundamentalmente esse problema. No entanto, politicamente é muito difícil. Bom, gente, nosso tempo está acabando. Uma última pergunta. Quais são as possibilidades da reforma tributária ser aprovada ainda esse ano? Em ano eleitoral? Eu acho pouco provável, né? Acho que não há um momento menos adequado para o encaminhamento de uma questão como essa para o âmbito da Câmara dos Deputados. 100 anos em que não tivemos essa questão eleitoral, né? Não foi possível resolver esse problema. Acho muito pouco provável que em 2008 possamos avançar significativamente em torno desse tema. Então, esse ano ainda não vamos ter nenhuma mudança. Acho pouco provável. E mais do que isso, né? Não precisamos de qualquer reforma tributária, né? Tão somente de medidas pontuais na área tributária. Precisamos repensar esse país do ponto de vista tributário, né? Se queremos lidar com problemas de desigualdade, de pobreza, redistribuir renda de fato no Brasil, temos que rever drasticamente o perfil de arrecadação de gasto do Estado brasileiro. E a grande dificuldade é arbitrar politicamente essas questões, né? Tá, já. Então, a gente agradece muito a presença de vocês aqui no Voto Cidadão. Foi um prazer. E o Voto Cidadão fica por aqui. Este programa é realizado pela TV UFMG e pelo Centro de Estudos Legislativos da Universidade. A parceria também é responsável pela veiculação de comentários políticos todas as quintas-feiras no telejornal Circuito UFMG, que vai ao ar de segunda a sexta às 8h45 da noite. E a gente se encontra na próxima edição do Voto Cidadão. Até lá!